Que prazer estar com você outra vez. Nós somos hoje consequência do que fomos ontem, anteontem, presentonte, né? Assim também é a sociedade. O que nós somos hoje é o que a sociedade foi ontem, foi no ano passado, na década passada, e nós chegamos onde chegamos por conta de tudo aquilo que a história acumulou. Nós vamos falar de trajetória histórica de gente muito importante na história política de Goiás e do Brasil. É este o tema do Pode Tudo de hoje. Apoio Coldtrack Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Comigo aqui no estúdio, para minha honra e satisfação pessoal, o ex-governador de Goiás, Irapuan Costa Júnior. É um prazer, é uma satisfação estar aqui, Cassim. Aliás, afinal, nós somos amigos há quantos anos, hein? Um bocado 40, de tempo. né? Pois é, mas para mim eu posso falar com toda sinceridade, é uma honra receber o senhor aqui. Obrigado. Pela história que o senhor tem, pela importância que o senhor tem na vida política de Goiás, pelo que o senhor representa, pelo que o senhor foi, né? E o senhor tem muita história para contar. O governador, a gente sempre chama pelo cargo maior que a personagem política assumiu na vida. O governador Irapuan Costa Júnior, ele foi presidente da CELG, depois prefeito de Anápolis, depois governador de Goiás, depois foi senador da República, depois foi deputado federal e a vida pública dele terminou com o Tribunal de Contas. Ele foi conselheiro do Tribunal de Contas, de onde se aposentou. Mas, mesmo depois de aposentado, ele se tornou imortal da Academia Goiana de Letras. Essa história que a gente vai querer contar aqui. O senhor tinha vocação política? O senhor é engenheiro civil de formação. Aí o senhor vai para a área pública. O senhor tinha, assim, uma identificação com o mundo político? Antes de responder, Cassim, quando me chamam de governador, peço para chamar de Irapuan, sabe? Porque o único título permanente que a gente tem é o nome. E por isso a gente deve zelar bem dele. Né? Então tá. Mas agora, respondendo a sua pergunta, eu não tinha vocação política. Eu era engenheiro, técnico e professor da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Goiás. Mas acabei entrando numa roda viva que me levou até o Congresso Nacional, passando por uma prefeitura e pelo governo do Estado. O senhor disse que a prefeitura, a CELG era um cargo técnico, né? Embora administrativo, mas era um cargo técnico, de olhar, né? Cuidar da gestão. Um técnico atrativo para qualquer engenheiro, porque nós estamos construindo aqui a maior obra do Estado, que era a usina de Cachoeira Dourada, né? Sem falar das obras menores. Então, eu me sentia muito bem ali na CELG, estava desempenhando o meu papel, tínhamos aberto o capital da CELG, colocado ações na Bolsa. E um belo dia, o governador Leonino Caiado, no final da tarde, devia ser umas 18 horas, me pede que vá ao Palácio. Eu falei, agora imediatamente. Eu fui, cheguei no Palácio, eram umas 6h30 da tarde, ele falou, olha, eu acabei de chegar de Brasília, tive com o presidente Médici e nós acertamos que você amanhã vai assumir um cargo. Eu falei, que cargo? O Goiás hoje vai ser transformado em área de segurança nacional. O prefeito Zé Batista vai ser cassado e você vai assumir a prefeitura amanhã pela manhã. Eu falei para ele, muito obrigado, eu prefiro ficar na CELG onde eu estou, eu sou engenheiro, não sou político. Ele falou, vai ser anunciado na Voz do Brasil daqui a pouquinho. Às 19 horas tem Voz do Brasil, o seu nome vai ser anunciado. Não tem jeito. Prepara o terno. E eu tive que assumir, até, de certa forma, a contragosto, a Prefeitura de Anápolis. E foi um desafio. Mas foi um desafio feliz, porque Anápolis, como todos nós sabemos, tem uma vocação de ser a Manchester, uma grande cidade industrial. E eu, chegando lá, encontrei esse tipo de ambiente, um bairrismo tremendo, mas um bairrismo muito sadio, né? Uma vontade de industrializar.
E nós começamos a trabalhar nesse sentido. Demos os primeiros passos ainda no governo Leonino Caiado. E depois construímos o Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA, que está lá até hoje, é uma obra consolidada. Dá quase 40 mil empregos para a cidade, tem indústrias importantíssimas. E foi algo assim, muito marcante na história da cidade e muito gratificante para todos nós, para mim como prefeito, para os vereadores, que nós trabalhamos logo de início. E até vou lhe contar um outro detalhe aqui. Eram 11 vereadores. Meu partido era Arena e tinha 3 ou 4 vereadores, se não me engano, 3 e 8 eram da oposição. E quando eu cheguei, vi essa questão toda, eu fiz uma visita à Câmara. O presidente era o Amador Abdala. E eu cheguei e falei, olha, eu estou aqui, vim, não foi até um convite, foi mais que um convite, uma oposição, vamos todos trabalhar em benefício da cidade. Não estavam todos os vereadores do MDB lá, mas estavam alguns. Eu falei, se nós trabalharmos juntos, nós vamos conseguir algumas coisas para a cidade. E nós tínhamos 4 vereadores e conseguimos, né, a adesão de mais 2 ou 3, conseguimos a maioria e trabalhamos. Fiquei 1 ano na prefeitura e consegui do Leonino que desapropriasse a área do Distrito Industrial e correu tudo bem. Pois é, a implantação, eu queria saber era disso. A implantação do Distrito Agroindustrial, o DAIA, é da sua gestão, começa na sua gestão como prefeito de Anápolis. Foi para o Leonino que eu convenci o Leonino a declarar a área de utilidade pública. Eu desapropriei. Conseguir recursos é uma outra história que eu vou contar aqui, porque é interessantíssima. Implantamos e o presidente foi lá inaugurar. Nós inauguramos. Era o Médici ainda? Não, era o Geisel. O Caio já. O Geisel. O senhor conseguiu dinheiro, que jeito? Porque a coisa ali é grande. Esse foi o segundo projeto. Depois eu falo do primeiro, que eu levei para o Geisel. Primeiro foi aqui a Transurb. Eu lembro da Transurb. O do DAIA foi o segundo. Mas eu usei a mesma técnica que eu usei do primeiro. Eu fiz um projeto muito bem feito. Era um arquiteto de Belo Horizonte que era especialista em projetar distritos industriais. O contratei e fizemos o projeto. Eu preparei esse projeto, preparei o orçamento. No orçamento estava colocado lá um pedido do governo federal que entrasse com 80% e o Estado entraria com 20%. Eu conhecia o presidente Geisel. Se eu chegasse e pedisse 100%, ele ia negar. Ele não gostava dessas espertezas. Então eu levei o projeto, como eu já tinha feito, aliás, com a Transurb. Foi, presidente, isso é algo muito importante para o Estado de Goiás. O Estado de Goiás é um estado agrícola, precisa se industrializar. Todas as pesquisas que nós fizemos apontam para essa área como a área ideal. Está aqui um projeto. O Estado de Goiás faz a sua parte se o governo federal der um apoio. O apoio que eu estou pedindo aqui é 80%, e nós entramos com 20%. Isso já tinha funcionado na Transurb. Funcionou outra vez, da mesma maneira. Ele leu, o Geisel lia tudo que se levava para ele. Ele folheou o projeto, folha por folha, foi até a última página. Fechou, ligou para o Reis Veloso, que era ministro do Planejamento, né? Falou, o Irapuã está indo aí com um projeto que nos interessa apoiar. Aí eu saí, fui no Veloso, entreguei o projeto para o Veloso. Daí uma semana eu recebi o telefonema do Veloso, que o projeto estava aprovado, que os recursos viriam, como de fato vieram, todo dia 1º eles estavam no Banco do Brasil. E eu disse ao Geisel, eu falei, se eu apoiar, eu tenho mais um pedido. Falei, qual é? Eu falei, da sua presença lá para nós inaugurarmos. Ele falou, tá certo. E no dia... Inaugurou. Inaugurou, foi uma festa que deixou Anápolis em êxtase. O Sultan Falura, o presidente da Associação Comercial de Anápolis, ficou emocionadíssimo no momento da inauguração.
A base aérea também é da sua época, né? A implantação da base. A base, quando eu estava na CELG, esse é outro fato interessante que nunca foi a público, está indo aqui hoje pela primeira vez. Eu estava na CELG, era presidente da CELG, e me ligaram que havia uns oficiais da aeronáutica querendo falar comigo, eu marcar a hora e tal, eu marquei. Eu falei, esses oficiais são os oficiais da CC Bazan. Eu falei, o que é a CC Bazan? É a Comissão de Implantação, a Comissão de Construção da Base Aérea de Anápolis. Então tinha até esse nome, CC Bazan. E chega lá, era um brigadeiro, o brigadeiro Peixoto, na época ainda era coronel aviador, que era o chefe da CC Bazan. Chegou lá com os planos e tudo, falou, olha, nós vamos construir uma base aérea em Anápolis. Precisamos construir isso a toque de caixa, porque é a base que vai dar cobertura para Brasília, é a base de apoio militar da nossa, apoio aeronáutico para a nossa capital e tal, e coisa. Está aqui, a subestação de Anápolis está a tantos quilômetros, estavam com tudo levantado. Nós precisamos fazer essa linha para implantar o canteiro de obras. E nós precisávamos dessa linha com um prazo máximo de 90 dias. Aí eu disse, Peixoto, que aliás eu já conhecia. Falei, não posso implantar isso em 90 dias. Ele ficou decepcionado. Eu falei, mas posso implantar em 30 dias. Aí ele se iluminou, sorriu e tudo. Mas 30 dias eu falei, implanta. Pode preparar para implantar seu carteiro, que em 30 dias você vai ter energia elétrica. De fato, em 30 dias nós precisamos de energia elétrica. Eles começaram as obras e tal, daí, tá? E as obras foram aceleradíssimas. Daí, um ano aconteceu a inauguração. Ainda não foi a inauguração, mas foi o decreto presidencial criando já a base, já criando como base mesmo com os aviões, com o contingente militar, tudo lá. Foi quando eu fui nomeado prefeito. Oh, que coisa, hein? Você acompanha essa história toda, essa trajetória toda do desenvolvimento de Anápolis. E como é que o senhor saiu da prefeitura para o governo do estado? Nessa época tinha, não sei se você vai se lembrar, talvez não vai se lembrar, você é muito novo para isso. Tinha a chamada Missão Portela. Eu vi falar, Petrônio Portela, que era o... Petrônio Portela, ele foi senador e foi presidente do Congresso. Presidente do Congresso e, se não me engano, era também presidente da Arena. Não, nessa época já não era presidente do Congresso, ele era líder da maioria, líder do governo. Ele ia de estado por estado, colhendo currículos de pretensos ou possíveis candidatos ao governo. Conversava com os deputados para ver a aceitação da Assembleia, porque era uma eleição, era indicado pelo presidente, mas era uma eleição pela Assembleia, né? E está aqui um dia, veio aqui o Petrônio Portela, né? Com uns 2 ou 3 assessores, era a Missão Portela. Veio cá, e ele conversou no final, depois que ele conversou com todo mundo, ele chamou 3 pessoas lá. Manuel dos Reis, não 4, Manuel dos Reis. Ex-prefeito de Goiânia. Era prefeito na época? Eu, que era prefeito de Anápolis. Uhum. O Rui Brasil Cavalcante Júnior, que eu não me lembro, que acho que era presidente da Federação da Agricultura, da Indústria. Da SGPA, Sociedade de Agricultura. E o Rubens Guerra, que era presidente do Saniago. Eram os 4 que ele deixou como cotados aqui. E levou os 4 nomes para o Geisel e para o Golbery, né? Num belo dia, eles me telefonaram de Brasília que eu seria o indicado, que meu nome ia para a Assembleia. E pronto, eu estava até almoçando na casa do meu sogro quando veio esse telefonema. Aí o nome foi para a Assembleia, fizeram lá aquela sessão, tudo. Mas é interessante esse processo. Claro que não era um processo que a gente chamaria hoje de absolutamente democrático, que é o voto direto, mas havia uma pesquisa para que o nome escolhido não te sofresse rejeição, né?
E, além disso, não ia um nome só, iam alguns nomes, esses nomes passavam pelo crivo do SNI para saber de antecedentes, costumes, essa coisa toda. A gente fala muito hoje numa polarização, numa disputa, numa guerra que há, como se a coisa fosse recente, como se fosse algo moderno. Então, com muita oposição, esse daqui está com muito combate, como se fosse algo absolutamente novo, e não é. Essas disputas de um lado e o outro existem na política brasileira há séculos. Há séculos. Quando eu cheguei, outro detalhe, quando eu cheguei na prefeitura de Anápolis, o Santilo tinha um programa na rádio, chamava O Povo Falou, Tá Falado. Não sei se você lembra disso. Era um programa... A oposição deles era bravíssima. O pessoal fala muito de ditadura, que foi ditadura militar, com um regime militar de exceção, no resto do um regime forte, mas ele tolerava essas coisas que hoje, no governo do Lula, não se tolera tanto. Quando eu cheguei, mas eles me esculhambaram. O Henrique nem tanto, porque o Henrique era presidente do MDB e quem cuidava da rádio era o Ademar. Ele ficou com uma rádio Manchester muito, muito tempo, né? Acho que era da esposa. Eu assumi, 3 dias depois tinha uma onça parda no zoológico e essa onça morreu. Eles fizeram, o Ademar fez uma meia dúzia de programas me cobrando a morte da onça. Agora, para você ver como é que as pessoas democráticas se entendem, não é preciso transformar política em inimizade, não é preciso vingança, não é preciso nada disso. Até o final da vida, depois da redemocratização e tudo, nós tivemos uma proximidade muito grande. No governo Santilo, eu o ajudei muito, ele sempre foi muito reconhecido e terminamos a vida como amigos. Até no mesmo partido, né? Até no MDB. Outro partido. É interessante isso daí, porque o ex-governador Henrique Santilo ele tinha também uma cabeça bem aberta, né? Ele era assim, era intelectual, né? Era intelectual, correto, um homem honesto. Pois é. Honesto. E a gente... Eu senti muito a morte dele. E a gente viu, eu acompanhei a política por conta do ofício, né, de jornalista, acompanhei muito o quanto ele sofreu no governo por conta de uma oposição que era feita por gente do próprio partido. Um negócio maluco aquilo ali. Aquela briga do Íris com ele, o Íris estava numa posição muito forte no governo federal, né? Era ministro... Da agricultura, né? Muito próximo do Sarney, aquela coisa toda. Né? Isso só foi melhorar um pouquinho quando o Itamar subiu. Porque o Itamar Franco era muito amigo do Santilo. Que aí nomeou para ministro da Saúde, né? Me pediu até para coordenar o processo para levar o Santilo lá, porque tinha vários candidatos de outros estados. Mas ele me falou, olha, preciso de você que coordene isso aí, principalmente dentro do Senado, para a gente nomear o meu candidato, Henrique Santilo. Eu falei, não, isso vai ser uma grande escolha que você vai fazer. E deu certo. E ele fez uma boa gestão lá, né? Os remédios genéricos é da gestão dele, como ministro da Saúde, né? Começou lá, depois seguiu com o Serra. O Serra. Mas eu me lembro que começou a gestar... Ele começou a gestar, o Zé Serra implantou. Tinha 2 partidos, mas era engraçado porque você tinha Arena 1, Arena 2, PMDB 1, PMDB 2, porque só tinha 2 partidos, né? Mas correntes ideológicas, até o PT assumiu isso depois, que tinha PT ala não sei do que, PT ala não sei da... Então era assim, era um partido, mas não era um partido. E como é que era conviver desse jeito? Como administrador, você tinha que conciliar conflitos? Havia conflitos terríveis. Inclusive dentro da Arena. Um dia nós fomos, outro episódio desses que precisa ser escrito, precisa ser contado, vamos contar aqui. Nós fomos inaugurar
eu era governador. Não, isso ainda eu estava na presidência da CELG. Nós fomos inaugurar energia elétrica do Paletó, Vicentinópolis, que era ainda um distrito de Paraúna. E o prefeito era o Zé Porto, o presidente da Arena era o Zé Fleury, e o Clarismar Fernandes era quem dirigia a Arena 2 dentro do município. A Arena 1 era o Zé Porto, a Arena 2 era o Clarismar Fernandes. E eles não se davam. E nós chegamos para inaugurar a luz. Estava o caminhão lá com palanque, o locutor aí no meio, como nós dois. Estava um grupo aqui e o outro grupo ali. Clarismar Fernandes com a turma aqui, o Zé Porto. Quando nós olhamos, todo mundo de revólver na cintura. O Zé Fleury ficou apavorado. Eu falei, está todo mundo armado. Eu falei, já vi, já percebi. Vamos embora, não vamos fazer essa inauguração. Eu falei, não, vamos inaugurar. Sair tiro aqui, nós estamos no meio. Eu falei, não, a gente contém esse povo aqui, vamos inaugurar. Inauguramos, mas foi naquele ambiente tenso. Estava todo mundo armado, pronto para trocar tiro. O Zé Porto com a turma dele de um lado, que está vivo aí até hoje, e o Clarismar Fernandes do outro lado. Então o Clarismar era atirador, era deputado. Era deputado, e era atirador, porque às vezes, enquanto eu ia fazer entrevista com ele, a gente ficava comentando, e até eu me lembro de uma vez, ele falou, não, pistola não é arma. A arma é revólver, que não engasga, né? Depois vamos falar da sua fase de atirador também. Mas teve um caso na Assembleia que eu cobri, eu estava na TV em Anguera, nós cobrimos, temos imagem disso, um dia eu vou mostrar num episódio do Pode Tudo, esse negócio de revólver. O Zé Freire, que era secretário de Segurança Pública, deputado federal, ele, numa convenção do PMDB, que escolheu o diretório ainda, ele se desentendeu, o Aldo Arantes era também do PMDB, embora depois ele, porque não tinha ainda oficializado o outro partido, ele continuava no PMDB, mas ele fez um discurso que descascou o Zé Freire de tudo, e o Zé Freire desesperado, pegando assim, foi tirando uma arma, e todo mundo viu, juntou e segurou, e tiraram o Nequito, se não me engano, catou, torceu o braço dele assim, tirou a arma e levou para lá e estava branco. Né, falei, vai acabar no plenário da Assembleia Legislativa, que era o palco dessa convenção do PMDB. Então, a arma e política é uma conjugação perfeita, né? Mas hoje a gente vê uma radicalização que as pessoas falam dela, se assustam com ela, mas é muito mais das redes sociais, né? Antes era uma realidade de conflito físico, né? Havia um sabotando o outro, mas sabotando fisicamente mesmo, a ala que era adversária ou o partido adversário. O senhor foi sabotado depois, quando começou a Arena desapareceu, criou-se um partido que foi sucedâneo da Arena, o PFL, o PDS, né? O MDB, o PDS. Depois que veio o PFL. PDS e o sucessâneo do MDB foi o PMDB, que hoje voltou a ser MDB. Senhor, nessas transições todas, o senhor sofria alguma pressão? Porque era um governador da Arena, um governador do sistema. O senhor sofria isso? Não sofri. Não, né? Nunca fui cobrado por eu ter optado pelo PMDB. Que eu fui pro PMDB justamente por causa dessas divisões. O Ari Valadão me sucedeu, mas sucedeu assim com a certa... foi sempre meu amigo, foi auxiliar meu, foi secretário de Interior e Justiça meu. Ele, acolitado pelo Brasílio Caiado, ele resolveu hostilizar todo mundo que estava no meu governo. O Brasílio Caiado ficava 24 horas. Afasta esse povo. Aí a minha opção foi ir para o PMDB. Foi quando o Iris se candidatou, eu dei apoio para o Iris. Levei um número bom de prefeitos para apoiá-lo, de Goiás e Tocantins. Demos uma ajuda boa para ele se eleger. E o Ari Valadão, na eleição da sucessão dele, ele investiu muito no Brasílio Caiado, né? E acabou sendo na convenção
aprovado o Otávio Lage, né? Lage. Que era um desafeto do Ari. Ele não conseguiu impor o Brasil. Eu me lembro, quando eu estava na redação da Rádio Clube, que funcionava no mesmo lugar da Folha de Goiás. Então, na redação da rádio, era a redação da Folha. E quando o senhor entregou o governo para ele, aqueles que queriam fazer o inferno diziam, não, acharam na sala de reuniões um gravador que foi deixado pelo ex-governador Irapuã Costa Júnior. Quer dizer, fofoca em infâmias existem toda hora, né? Mas existia esse microfone, ele foi colocado para me escutar, não era? Não era para escutar o Ari. Tanto que eu saí, não sabia, o Ari é que achou. Então era espionagem. Espionagem. Uhum. A ponte do Tocantins, do Rio Tocantins, é obra do seu governo, né? A primeira, porque foi inaugurada uma outra agora. Outra agora, Mas... Nós inauguramos no dia 12 de março de 1979. Foi 3 dias antes de eu passar o governo para o Ari. E uma obra grande, muito grande. Enorme, um quilômetro e tanto de ponte. Era uma obra muito requisitada, porque ali a travessia era por barca. Quando chovia e o rio enchia, não tinha condições de trafegar a barca. Quando, na época da seca, às vezes baixava tanto que a barca não podia também atravessar, era um problema enorme ali no norte. Então nós fizemos aquela ponte, foi... Uhum. Foi uma grande obra. E o senhor começou a falar e disse que depois falaria, que é a Transurb. Foi implantada pelo senhor? Foi. Goiânia, e eu qualquer hora quero conversar isso com o prefeito, está no momento dele fazer um projeto de mobilidade urbana para Goiânia, porque o trânsito de Goiânia está ficando complicado. As construções estão se multiplicando e tudo. Quando nós assumimos, eu montei um gabinete de planejamento. Quando eu fui indicado. Uns 3 ou 4 meses antes da eleição. Montei um gabinete. E uma das coisas que nós fizemos foi fazer uma pesquisa em Goiânia sobre os problemas mais graves da capital. Primeiro problema, transporte urbano. Porque o que existia? Existia só as empresas privadas. As empresas privadas estavam com um problema de caixa, problema de tarifa pequena, não tinha asfalto, ônibus velhos, então como eles não tinham caixa, não renovava a frota e tal. Então, o que aconteceu nessa época? Me falaram assim, tem um arquiteto lá no Paraná que fez um projeto revolucionário para Curitiba. Ele tem escritório lá em Curitiba, chama Jaime Lerner. Falei, tá bom, primeiro dia depois do governo instalado, eu quero o Jaime Lerner aqui. Depois falei, não, traz ele agora, porque ele já vai estudando. Aí trouxemos o Jaime Lerner, vem em Goiânia. Não era político ainda não, era arquiteto. Arquiteto. Competentíssimo, uma cabeça fora do comum. Ele fez um estudo, chegou com o estudo para mim, prontinho e tal. No dia que eu assumi, ele chegou com o estudo. Estava pronto. Vamos lá, um eixo, que esse eixo é em Anguera. Ele falou, olha, eu recomendo que esse eixo, que é o eixo principal, seja implantado através do Estado. O Estado fica dono desse eixo. Então, aqui as linhas alimentadoras todas. Essas linhas serão linhas privadas, vocês dão concessão e tudo. Esses ônibus todos são muito velhos, você precisa arranjar um jeito de financiar isso para essas empresas. Aí foi que eu fui lá no Geisel, da mesma história, 80%. Mas já tinha o projeto pronto, né? Prontinho, levei para o Geisel prontinho, o projeto pronto. Tinha que financiar. Eu falei para ele também, olha, o BNDES financia 80%, o Banco do Estado de Goiás financia 20%. Tá, levei tudo prontinho. Ele leu.
Mostrei, levei a pesquisa para ele. Falei, aqui, ó, principal projeto da capital. Aí ele ligou por Veloso. Também. Era para ir. Oh, pode aguardar, vai lá no Veloso. Veloso aí ligou para mim, sabe o que ele falou? Ó, nós vamos entrar com 90%, o Estado, basta que o Estado entrar com 10%. E todo dia primeiro, o projeto era para ser implantado em 1 ano e meio. Todo dia primeiro o dinheiro estava no Banco do Brasil. Nós implantamos a linha tronco, compramos os ônibus maiores para a linha tronco, financiamos, demos as concessões, financiamos a compra dos ônibus novos e asfaltamos todas as linhas. Quem implantou isso foi o Melchior Luiz Duarte, que foi o presidente da Transurb. Ele foi seu secretário Depois da Fazenda, foi secretário do governo, mais tarde, quando o Fleury saiu, ele foi secretário do governo. E a Transurb, né, embora tenha mudado o nome, mas aquele eixo, o sistema ampliou, mas é aquilo que foi feito pelo Jaime Lerner. Né? Não se fez mais nada importante. E o gás eu tinha pedido ele veio na inauguração, em 1978. Veio na inauguração. Fizemos uma festa e tanto. E Goiânia tem 47 anos isso. Tem 47. Goiânia multiplicou a população por 3 e até hoje não tem um projeto de mobilidade urbana para uma cidade que está crescendo como Goiânia. Eu vou conversar isso com o Mabel. Ele precisa pelo menos fazer e deixar um projeto aqui, feito por ele, para dar mobilidade. E Goiânia hoje é uma coisa terrível, porque o trânsito, nós estávamos comentando, não tem onde estacionar. A pessoa, o trabalhador mais pobre, ele tem que comprar uma moto, porque senão ele não tem mobilidade para chegar no trabalho dele. Ou um carrinho velho. Uhum. Quer dizer, talvez, claro, que segurança todo mundo reclama porque ela trata da vida, mas transporte, você passa a raiva o dia inteiro quando você sai para andar para qualquer lugar. Mudou a cabeça de quem vive aqui há muito tempo. Não, eu saio rápido, 10 minutos eu estou lá. Não é mais assim. Você sai com 10 minutos, você não faz nada. Talvez você não passe para o segundo sinaleiro. Então, é ruim. Uma cidade dessa não é progresso. Antigamente achavam que muito carro, muito prédio era um progresso. É um inchaço apenas. E vai ficando cada vez mais difícil você implantar um sistema de transporte em massa. Sabe o que eles estão fazendo na Colômbia? Teleférico. Porque não precisa cavar túnel, não precisa desmanchar asfalto, não precisa nada. Faz um teleférico. Teleférico em cima das principais avenidas, das ruas principais. Faz uma malha de teleférico. Pode uma solução a ser pensada. Eu vou dizer para o Mabel que ele tem que procurar. Hoje, eu acho que não sei se ele vai achar no Brasil, talvez vai achar fora do Brasil. Um arquiteto, especialidade em mobilidade urbana, que tem experiência, porque o problema de Goiânia hoje, para implantar um projeto novo aqui, é um problema complexo. O que tem aí é o que nós deixamos. Passaram batonzinho, melhoraram, fizeram os abrigos, melhoraram, mas é o que nós deixamos, é o que o Gás inaugurou aqui. O Gás inaugurou. Eu me lembro do trabalho que foi para poder tentar organizar a Rua 44, que é uma rua onde as lojas de confecção, shoppings de confecção, quer dizer, ali virou um tumulto e a briga que foi para o prefeito tentar botar alguma ordem lá, porque deixaram ao longo dos anos a coisa ir sem regra alguma. O problema vai agravando. O transporte pode ser a mesma coisa, porque eu me lembro de quando prefeitos anteriores tentaram fazer aqueles remansos para estacionar em porta de loja ou tirar estacionamento em vias de trânsito rápido, a chiadeira que foi de empresários, comerciantes, população, quer dizer, quando a coisa vai ficando muito vultosa, muito agravada, uma solução ela chega problemática. O senhor, nós começamos agora há pouco sobre financiamento, o senhor foi banqueiro, né? O senhor foi proprietário do BBC. BBC. O BBC foi liquidado em 15 de março de 1998
É uma história também que eu quero colocar no papel. O senhor está escrevendo um livro, né? Ou vai começar, pelo menos? Eu tenho algumas anotações, vou começar. Porque aquilo ali tinha alguma questão política envolvida? Olha, Porque os bancos goianos todos, o agrobanco, são bancos... Não só goianos, todos os bancos médios e pequenos e os bancos estaduais foram liquidados na gestão do Fernando Henrique. E o caso do BBC é um caso muito emblemático. O que aconteceu? Chegou o BBC talvez seja um dos pouquíssimos bancos que nunca recorreu ao redesconto do Banco Central. Você sabe o que é o redesconto do Banco Central? Né? Se o banco tem uma dificuldade de caixa momentânea, o Banco Central empresta o dinheiro, quando melhora o caixa, ele recebe de volta. Nós nunca precisamos. O banco BBC, quando eu comprei, tinha 2 agências em Sergipe. Quando ele foi fechado, ele tinha 34 agências do banco no estado todo. O banco nunca teve problemas, mas chegou uma fiscalização, eu vi que era uma fiscalização muito dirigida. Ficou aqui um mês e levantou tudo, criou caso, implicou com o gerente e dizia que esse empréstimo é isso, esse é aquilo e tal. Daí, um pouco, voltou outra fiscalização da mesma maneira e tal. Um dia eu fui lá no Banco Central, falei, lá no Banco Central saber o que está havendo. Mas, o seu banco tem muitos problemas. Tem que fazer um aumento de capital de 20 milhões. Falei, não, o banco não tem problema nenhum. Não, tem muito empréstimo aí que você não vai receber. Eu falei, isso aconteceu. Nossa inadimplência é mínima no mercado. Não. Quase. Eu falei, não tem condições de fazer um aumento de 20 milhões. Eu vou fazer um de 5 milhões. Por que vocês estão pedindo? Porque necessidade não há. Aí fez, ainda colhi uns empréstimos no meu nome pessoal, fiz um aumento. Falei, bom, vão me deixar em paz, né? Falei, olha, vocês acompanham a inadimplência do banco. Vê se essa inadimplência é isso que vocês estão falando. Dá um pouco, chega. Depois de eu fazer o aumento, chega outra fiscalização. Que aqui, que isso, que aquilo. Aí eu fui lá no Banco Central. Deram uma relação. Assim, o banco está quebrado. Que isso? Aqui, tem 20 milhões de crédito podres aqui. Eu peguei aquela ação. A primeira era da Constran, do Olacir de Moraes. Falei, olha, a Constran é uma empresa que me deu todas as garantias. Eu não tenho o menor problema em receber isso aqui. Não, o Olacir de Moraes está quebrado, você não vai receber um tostão disso aqui. Eu falei, eu tenho garantia do governo de Goiás. O governo não honra essas garantias. Eu falei, posso voltar aqui a semana que vem, tá certo? Vamos combinar, senhor? Vamos agendar. Vim aqui no Maguito, peguei uma carta do Maguito. A carta do Maguito dizia o seguinte: a Constran, devedora do BBC, 3 milhões e meio, está garantida por créditos que ela tem, pelas construções que ela está fazendo junto ao governo do Estado. Esse valor que é devido ao BBC não será, em hipótese alguma, entregue à empresa sem a anuência do BBC. O empréstimo está perfeitamente garantido pelo governo do Estado. Levei a carta no Maguito, entreguei. O governo não costuma cumprir. Tá. Vamos marcar mais uma reunião para daqui a uma semana? Vamos. Aí eu peguei com um sócio que nós tínhamos lá em São Paulo, que era dono do World Trade Center de São Paulo. Eu peguei 30 milhões de debêntures do World Trade Center, que era o papel mais cotado na praça. Falei, você me empresta 30 milhões de debêntures? Pode levar. Chego lá na outra semana, né?
queria fazer um depósito em garantia do BBC, que de 30 milhões de debêntures do World Trade Center. O camarada, o diretor, não, esqueci o nome dele, Alvarez, olhou assim, é bom isso aí, uma boa garantia. Eu falei, esse papel tá hoje nas bolsas, das melhores empresas, da Volkswagen. O papel que a Volkswagen compra quando ela tem caixas ruins é esse papel aqui. Está aqui, ó, como garantia. Vocês estão satisfeitos agora? É uma boa garantia e tal, então está aqui. Me dá o recibo. Passou o recibo. Uma semana depois liquidaram o BBC. Que isso? Liquidaram o BBC, entregaram as debêntures de volta para o Boveni, para o sócio nosso. E sem explicação nenhuma. No dia que liquidaram o BBC era doador na praça. Nós tínhamos tanto dinheiro em caixa que nós estávamos doando para outros bancos. E os 20 milhões que eles falaram, a começar pela... Depois que nós tomamos, porque nós tomamos a liquidação. Eu juntei com os credores, tomamos a liquidação do Banco Central, nós recebemos tudo. O liquidante do Banco Central, que um dos grandes devedores do BBC, era um advogado de São Paulo, Getúlio José de Araújo e Silva. Ele fundou uma associação, na primeira semana ele fundou a associação dos credores do BBC, entrou em contato com todo mundo do Brasil inteiro, fundou a associação. No dia que ele fez uma eu soube que ele estava fazendo, eu não conhecia ele, uma reunião lá em São Paulo, eu fui lá, na reunião. Cheguei lá, foi aquele negócio, porque banqueiro, quando quebrava, estava cheio de dinheiro no exterior, aquele negócio. Aí eu disse o seguinte, falei, olha, eu praticamente já perdi meu patrimônio. Agora, se vocês não quiserem perder, vamos juntar e tomar isso do Banco Central. Porque o Banco Central não paga nada para ninguém. Aí fizemos um projeto, eles aceitaram o projeto, entramos no Banco Central. O Banco Central não teve jeito, teve que entregar os credores, dizendo, não, em vez de vocês administrarem uma liquidação, nós que somos o dono, eles tiveram que entregar. Porque geralmente a liquidação, ela liquida de fato, porque você coloca um síndico da massa falida para cuidar daquilo ali, ele tem salário, a diretoria dele, aquilo ali vai consumindo o patrimônio, né? Não, e pior, sabe? O liquidante do BBC, primeiro, quando nós entramos com o processo, eles fizeram um relatório aqui para o Banco Central dizendo que se nós tomássemos a liquidação, nós não conseguiríamos pagar 6% dos credores que pagaram. Hoje, já são 27 anos, nós já pagamos 62%, 64%. Hoje, eles disseram que a gente não pagava 6%. E vamos pagar mais, ainda a liquidação não acabou até hoje. Ah, não? Não acabou. E eu ajudo até hoje. Então teve isso. E quem foi o liquidante? O ex-liquidante da Cachego. Quem? O ex-liquidante da Cachego. Não é Martinho, não. Ah, sim. O que ele fez na Cachego e fez no BBC quando ele assumiu? Ele cassou a procuração de todos os advogados. Fez a mesma coisa no BBC depois. E passou todas as ações para a mulher dele. A mulher dele passou a ser a única advogada da Cachego quando ele assumiu a Cachego. E passou a ser a única advogada do BBC quando assumiu a BBC. É uma malandragem enorme. Mas essa é interessante, eu até quero detalhar isso. Se o banco estava sólido e ocorreu liquidações em vários estados brasileiros, de bancos pequenos, bancos regionais, o que havia? Algum lobby de grandes bancos para que eles não tivessem uma concorrência muito próxima? Porque um banco no estado, você conhece o banqueiro, você conhece o gerente, o diretor financeiro, é uma forma de você ter uma clientela que, se não tiver um banco próximo, você vai para um banco grande, né? Eu não vou fazer nenhuma acusação, mas eu vou dar alguns números que são indiscutíveis. Quando isso aconteceu no governo Fernando Henrique,
80% dos depósitos ficam em 5 bancos, 2, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que eram estatais, né? Continuam. E 3 bancos privados ficaram com praticamente todo o movimento bancário do Brasil. E, coincidência, os bancos grandes compraram um terreno em São Paulo, fizeram uma bela construção que se chamou Fundação Fernando Henrique Cardoso e deram de presente mobiliadinha para o presidente. O senhor foi colega... Não estou falando, fazendo acusação nenhuma, estou contando coisas história, que aconteceram. É diferente, por exemplo, de outros países, Estados Unidos, você tem uma malha, você tem os bancos grandes, mas você tem uma malha muito grande de bancos pequenos. 20 mil bancos. 20 mil, né? Bancos pequenos, bancos regionais, 20 mil. Hoje acho que não sobrou nada. Parece que o Banco Estadual tem o BRB, que é um banco... BRB. Não sei se o Banco do Nordeste também ficou, me parece que só os dois. Agora os bancos estaduais foram todos, inclusive o Banespa, que era o Mário Covas rompeu com o Fernando Henrique por causa disso. Por conta de liquidar o Banespa. E olha, mais um detalhe antes que me esqueça. Todos esses bancos foram liquidados pelo Banco Central. O único banco em que se tomou a liquidação do Banco Central foi o BBC. Todos os bancos que estão na mão do Banco Central não estão pagando nada. O BBC pagou 64%. E se não tivesse uma despesa de liquidação de 20 e tantos anos, teria pago tudo já. E muitos bancos, quando tem problema, foi agora que aconteceu com o Master, tentaram vender. Na época não tinha isso, não? Sim. O Banco Mercantil do Rio Grande do Sul foi comprado pelo Bradesco, mas ele era de um compadre de um Bausch, que era diretor de fiscalização do Banco Central. Um mês antes de liquidar o BBC, o Bradesco comprou o Banco Mercantil do Rio Grande do Sul. Então, havia uma malandragem nisso daí, porque era muito dinheiro envolvido, né? Eu não. Como ele disse, não vou acusar ninguém, mas que foi algo muito estranho. A liquidação do BBC não tinha como ser feita, a não ser com a violência que foi feita. A Cachego, depois o último presidente da Cachego, ele escreveu livros, né? Os Coveiros da Cachego, né? Os Coveiros do BEG. Cachego também foi liquidado, depois teve o Banco do Estado de Goiás, os Coveiros do BEG. Quer dizer, culpando uma ação política que levou ao fechamento desses 2 bancos do Estado. Primeiro a Cachego e depois o BEG. E a Cachego depois foi até... O Agrobanco já foi liquidado até um pouco antes do BBC. Né? O senhor paga aqueles que tinham depósitos hoje, ou seja, o BBC, existe essa figura jurídica ainda? Existe, BBC, tem o nome CNPJ. de BBC Administração. Uhum. Ele pagou todos os débitos trabalhistas, todos os débitos fiscais e pagou aos depositantes, até hoje, 64% dos depósitos corrigidos. Vou te dar um outro detalhe que eu acho importantíssimo. Eu, quando tinha o BBC, eu tinha um patrimônio bom que eu fiz com 40 anos de trabalho. Construí aí pelo interior do estado todo, construí fora do estado, construí na Amazônia, construí aqui no Triângulo Mineiro. Eu tinha um patrimônio bom mesmo. Tinha casas aqui em Goiânia, tinha fazendas lá em Ivolândia. No dia de fazer essa transformação e entregar para os credores, o chefe da fiscalização do Banco Central, que pertencia à turminha lá de dentro, que liquidou e tirava vantagem disso, ele falou o seguinte, falou, está aqui o processo, até a diretoria já disse que vai aceitar, mas se eu der um parecer contrário, isso aqui não sai. Porque a diretoria não vai passar por cima de mim, não. Falou pro
cidadão que estava lá cuidando da coisa. Fala, mas eu assino, fala para o Irapuã doar o patrimônio dele para a massa falida que eu assino. O cara pegou o telefone e ligou para mim. Falei, fala para ele redigir aí só para eu assinar. Eu, com um golpe de pena, eu doei para a massa falida o patrimônio que eu fiz durante 40 anos de trabalho. Aí não teve jeito, eles tiveram que entregar. Só lá ali em Ivolândia, eu tinha 2 fazendas, uma de 100 alqueires, outra de 30 alqueires. Hoje, plantio de soja. Cada fazenda dessa vale uma fortuna. É engraçado esse mundo político. O senhor foi colega no Senado do ex-presidente Fernando Henrique. Você estava do meu lado. O senhor chegou a falar com ele, falou, olha o que você fez comigo. Não, fomos lá, logo que a Lúcia Vânia, nós éramos casados ainda, era secretária de ação social dele, do governo dele, era o cargo que tinha status de ministro. Eu falei para ela, marca aí, deixa eu ir lá falar com o Fernando Henrique. Cheguei lá poucos dias depois. Eu falei, isso aqui é um absurdo e tal. Vou olhar. Nada. Nunca deu nem resposta. Isso daí me sugere uma outra abordagem do que nós vimos hoje. Porque enquanto nós aqui da plebe rasa, ignara, fica brigando, não consegue entender essas jogadas que estão no patamar de cima, no andar de cima. A gente vê briga aqui embaixo, se degladia aqui embaixo, enquanto em cima estão outros interesses que regem as ações. O senhor vê isso hoje também? Nunca parou? Só mudou, porque era um regime muito forte na época do regime militar. Mudou, sim. Existia, mas muito escondido, pequenininho, porque se o SNI descobrisse, o deputado era caçado, essa coisa toda, né? Existiu, o que é impossível você conseguir um Estado 100% honesto, né? Mas, por que eu saí fora de política, me desfiliei? Em 1994 eu me desfiliei, nunca mais filiei a partido político nenhum. Outro episódio interessante. Eu era da Comissão Mista de Orçamento e a Lúcia Vânia também. E nós começamos a notar que na Comissão Mista, eu era senadora, ela era deputada. Nós começamos a ver que a coisa estava muito estranha. Por quê? Nós reunimos a comissão. Tinha um cidadão que não é deputado nem é senador. Ali, quem é esse cara que está aqui? E cochichando com outro. Era representante da Odebrecht, era representante da Camargo Correia, o outro era da Queiroz Galvão. Eram as grandes empreiteiras. Elas é que faziam o orçamento. Escrevia o orçamento. Ela é que escrevia o orçamento, de acordo com o interesse de cada um. Você lembra do escândalo dos anões do orçamento? Lembro. Alguns parlamentares chegaram a ser caçados com aquilo ali, né? Vários. Aí a Lúcia falou, nós vamos acabar com isso aqui, está muito feio para nós. Eu vou ser candidata a presidente da Comissão de Orçamento. Foi então candidato, vamos trabalhar isso aí. Eu comecei, primeiro que eu fui, sabe quem foi? Ibsen Pinheiro, que era o presidente da Câmara. Falei, Ibsen, tá tendo negócio ali, feio demais, tá? Aquele João Alves. João Alves que ganhou 26 vezes na Loteria Federal. Um homem de sorte aquele, viu? Aí o Ibsen, é? Vamos. Aí eu vou pôr a Lúcia, vai ser candidato. Não, vamos apoiar e tal. Só tem que ele estava no esquema, não sabia. Ele foi um descaçado. Vamos descansar. Aí acabou que uma hora o escândalo estourou e foi aquilo. Um escândalo mesmo. Vários foram caçados, inclusive o João Alves. Hoje o senhor lê no parlamento. E a Lúcia foi derrotada na eleição assim. Não era do esquema, né? Não era do
do esquema. Hoje, o senhor, olhando o parlamento, a gente sabe, não é impossível, por exemplo, ter uma Câmara com 513 parlamentares, não dá para ter só canalha. Embora uma vez, antes de ser presidente, o Lula dizia que lá no Congresso tinha 300 picaretas. Ele chegou a dizer isso. Olhando, não dá para acreditar que uma nação elege 513 canalhas, né? Tem muita gente boa lá. Por que a bondade no sentido de força de caráter, não se impõe no que a gente vê? A maioria hoje ainda é muito clientelista, né? Grande parte desse pessoal que está lá hoje, eu diria até que a maioria, pensa antes de tudo na eleição. Por quê? Porque são políticos profissionais. Vivem daquilo ali. Vê no Nordeste e no Norte a quantidade de coronéis que são senadores hoje e eram senadores naquela época que eu era governador aqui. Barbalho. Pega o nome Barbalho. Quando que faltou um Barbalho no Senado? Então é difícil, mas esse pessoal tem tudo na mão nos estados dele e vão ser reeleitos na próxima eleição. E é uma dinastia também, né? Porque passa de pai para filho, para esposa, para mãe. O senhor tem escrito muitos artigos, o senhor também é um pensador da política, da cena nacional. O senhor escreve sempre. O que o senhor vê hoje a respeito do que nós vivemos recentemente, que classificaram como um golpe de Estado ou tentativa de golpe? Eu acho, uma visão pessoal, quem precisa pensar igual, mas por tudo que eu li, aquilo para mim foi uma fraude. Todo o processo, todo o relatório da Polícia Federal, o relatório da PGR que acusou esses que eram suspeitos e estavam no relatório da PF. Eu acho que para mim tudo aquilo foi uma fraude porque não há prova. Qual a visão do senhor? Minha visão é essa. Tudo que eu entendi ali, quando o Lula foi eleito, algumas pessoas da República se sentaram e falaram: olha, isso é um absurdo, esse cidadão não foi inocentado, foi tirado da cadeia para ser presidente, numa eleição muito discutível, acabou sendo eleito, nós não podemos deixar que isso chegue ao final. Então, como é que nós vamos fazer? Qual é a maneira legal de impedir? Discutiram, viram que não tinha maneira legal de fazer, deixar de lá. E estão sendo responsabilizados como se tivesse tramado um golpe. Ora, um golpe, qualquer general, o general Olimpo Mourão Filho era um general de brigada, pôs na rua uma brigada militar e derrubou o governo. Qualquer um general que quisesse derrubar, derrubava. Em 64, né? 64. Quer dizer, o que chama atenção justamente isso. Antes de entregar o poder, o Bolsonaro, ele assinou a demissão dos generais, dos comandantes das armas dele, e nomeou os comandantes das armas que foram indicados pelo futuro governo, que era o Lula. Quer dizer, como é que poderia dar um golpe assim se a força militar já não estava na mão do presidente? Não, é impossível, não existe golpe desarmado, né? Mas como que isso se sustentou desse tanto? Foi a bobagem que fez aqueles manifestantes que entraram lá quebrando tudo, né? Se basearam naquilo. Sim. Que também não é golpe, aquilo é baderna, né? O protagonismo do Supremo, que assumiu funções legislativas, funções da Procuradoria, né? Funções policiais, agora no Rio de Janeiro, o Supremo está lá, se metendo nisso. Quer dizer, esse protagonismo do Alexandre de Moraes, que gerou uma série de críticas de uns, apoio de outros, a visão que eu tenho também é que ele extrapolou todas as regras constitucionais para fazer a vontade dele. Justamente. E o que acontece? Quem que tem meios legais de frear isso? O Senado. Federal. O Senado é que faz o impedimento de ministro supremo. Mas, por outro lado, quem é que julga os senadores? É o Supremo.
Quantos processos existem nas gavetas do Supremo contra senadores? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele não terá nenhum processo lá nas gavetas? Praticamente certo que tem. Ele fez rachadinha horríveis lá no gabinete dele, que foram denunciadas na imprensa e tudo. Cadê esse processo? E os outros? Uma série deles. É um jogo de chantagem, então. Eu acho que é isso. Você não mexe comigo, eu não mexo com você. Mas a sociedade ela não vai poder andar assim por muito tempo, porque gerou uma insatisfação muito grande, né? Há uma cisão na sociedade. Há uma cisão hoje. É algo que precisaria ser pacificado. Nós estamos hoje com uma sociedade dividida e cada vez mais enraivecida. Né? É raiva de um lado, raiva de outro. Um país não pode sobreviver assim. Como o senhor vê a eleição do ano que vem? Eu diria que o Lula vai se reeleger. Uma eleição com tudo na mão, inclusive com a imprensa na mão. É muito difícil de um presidente sentado na cadeira perder. Uhum. Quer dizer, sem a imprensa, que hoje está muito bem abastecida, muito bem alimentada, sem a imprensa também para poder mexer com a massa, a opinião pública, tem ele trabalha, na verdade, hoje ele tem governado com o Supremo, né? Com o Supremo. O Supremo é o braço auxiliar do governo. Teremos um ano de fortes emoções, sem dúvida nenhuma. Mas falando em emoções, o senhor é um atirador. Eu já assisti o senhor dando tiro no stand que tem ali perto do 42º BIM. O senhor é bom, é espingarda, não sei se eu posso chamar de espingarda a sua alma. É espingarda, né? Tiro ao prato. Tiro ao prato. Mas é uma coisa que chama atenção, sua memória está fantástica, seu vigor físico é invejável, e o senhor está com 88 anos hoje, o senhor acabou de ser possado como imortal da Academia Goiana de Letras, e pratica tiro, que é um esporte que demanda firmeza na mão, atenção, concentração, visão. E o senhor é bom, porque eu vi o senhor fazendo o seu treinamento lá, não tinha prato que descia inteiro. Não é? O que o senhor faz para chegar assim, com essa qualidade humana de gente, físico, mente? Olha, eu devo muito à minha mãe, que era uma mulher muito à frente do tempo dela. Em 1945, eu tinha 7 para 8 anos. A Segunda Guerra estava acabando, e até hoje eu sigo os ensinamentos da minha mãe. Minha mãe dizia o seguinte: coma na hora certa e coma certo também. Escolha os bons alimentos. Durma 8 horas por noite. Faça exercício físico. Divida seu dia em 3 partes. 1/3 você dorme, 1/3 você trabalha ou estuda. E outro 1/3 você se alimenta e tem lazer. Você se distrai. O senhor foi um filho obediente? Não, eu era. Nessa época você não tinha disso, não. Tinha o cinturão e o chinelo, todo mundo era obediente. Bom psicólogo esse, né? Falava, não fume. Era uma época que era bonito fumar. Todo mundo fumava. Ela falava, fumo faz mal pro pulmão. Não sabia ainda que fazia mal pro coração também, né? Não. Você nunca fumou? Nunca fumei. Nunca fumou. Não beba. Falava assim, a bebida é má conselheira. Olha. E eu segui isso a vida inteira. Eu faço caminhada 2 vezes por dia, todo santo dia. Tá aí. Como na hora certa, como ela mandava. Tá aí uma receita simples, agora demanda disciplina, né? Isso que disciplina. Não paro de ler nem de escrever para a cabeça não deteriorar muito rápido. Estou com 88 anos. Mas, a despeito disso tudo, eu tenho, assim, aquela visão do engenheiro estatístico que sabe das coisas. Eu sei que no Brasil viver mais de 90 anos é algo muito raro. E quando isso acontece, em geral, a qualidade de vida é muito ruim. Eu estou internamente preparado para
para a jornada final. Sim. O senhor tem neto, tem bisneto, o senhor tem... Tem 8 filhos? netos. O senhor tem uma filha que foi secretária de Fazenda aqui em Goiás, né? Hoje está em São Paulo. Quer dizer, então o senhor formou uma família com gente que também foi para a vida pública de alguma forma, mas não para disputa. A única que teve disputa eleitoral foi sua ex-esposa, a senadora Lúcia Vânia, né? O senhor deixou alguma outra, filho, alguém que gosta de política? A Ana Carla, que ocupou o cargo de secretária de Fazenda e tudo, mas os filhos não têm, nenhum deles teve o menor interesse pela política. Mas a política é importante na vida das pessoas, de modo geral, na sociedade, né? É importantíssimo. Nós estamos vivendo esse problema que nós vivemos hoje. O Brasil tem uma educação vergonhosa, uma segurança pública das piores do mundo, tem uma infraestrutura muito deficiente, tem uma saúde pública que, quando você sabe, eu estive trabalhando em Portugal nos últimos 5 anos, você chega em Portugal, você fica envergonhado, porque um país pobre como Portugal não é um país rico em termos de Europa. Tem uma saúde pública excelente. E nós aqui vemos o povo brasileiro, aquele que mais trabalha, aquele que mais paga imposto, ele, se precisar da saúde pública, tiver uma emergência, vai sofrer muito. E a gente paga por isso, a gente paga imposto à peça aqui, né? Bom, a gente espera, eu gostaria de poder receber o senhor quando o livro, as suas memórias, ficar pronto, né? Um lançamento, e depois a gente vai contar outras partes da história, aquilo que o senhor foi vagarosamente apurando, escrevendo. Vai ser um outro grande prazer ter o senhor de volta aqui no meu estúdio. Vai ser meu, Cassino. Foi uma honra muito grande recebê-lo aqui, governador Irapuã Costa Júnior, que é o nome que fica, né? É o nome. Tá bom? É um prazer. Prazer. Se você acompanhou a conversa, eu sei que você acompanhou, você vai aprender muito sobre a nossa história, vai conhecer fatos importantíssimos que nos trouxeram àquilo que nós somos hoje. Por favor, se inscreva no canal, compartilhe, comente, porque isso ajuda a gente a conseguir conteúdo para produzir coisas boas aqui, tá ok? Até a próxima edição do Pode Tudo. Apoios Cold-Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.